queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor, espero que todos estejam bem e convido os atentos para mais um episódio do Podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estamos dando início ao episódio 67 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana o pastor Samuel. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Duda. Prazer estar com vocês, viu? Depois de um bom tempo, muito bom falar com vocês e participar desse projeto. Deus abençoe a vida de cada um ouvinte e que o Evangelho de Cristo possa penetrar no nosso coração, trazendo mudança a cada dia e vida plena. Amém. Muito obrigada, pastor, pela disponibilidade e por mais uma vez estarmos aqui para aprender mais a palavra de Deus. É importante a gente pontuar algumas questões aqui. Nós vemos Jesus em plena atividade no seu ministério. E por estar em plena atividade no seu ministério, pregando o Evangelho, curando, proclamando o reino de Deus, Jesus encontrava muita oposição. Muitas pessoas se levantaram contra Jesus e tentavam, de alguma forma, embaraçá-lo. Tentavam, de alguma forma, pegar ele em algum erro ou em alguma coisa para julgá-lo e também para colocar ele contra os judeus. Os fariseus, aqui nesse texto, os herodianos, os fariseus nós ouvimos sempre falar muito deles. Então, os herodianos eram um partido de Herodes, como a própria palavra diz. Então, os fariseus e os herodianos tentavam armar uma cilada verbal contra Jesus. Eles tentaram apanhar Jesus em algum erro que pudesse ser usado contra Jesus para acusá-lo ao governo romano. Então, eles queriam colocar alguma coisa que pudesse, diante do governo romano, acusar Jesus. Por isso que eles disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Veja que interessante. Primeiro, eles falam hipocritamente, usando uma linguagem de bajulação. Então, eles começaram a bajular Jesus. Mas a intenção aqui não era elogiar, não era adorar, mas sim tentar contra Cristo. Segundo, eles fizeram uma pergunta capciosa a Jesus. Dependendo da resposta, Jesus seria odiado pelos judeus ou, sob a acusação de rebelião, seria julgado contra o governo romano. Mas Jesus, ele percebe a hipocrisia humana, ele percebe a armadilha dos homens. Ele, então, observa a forma que aqueles homens falam e Jesus conhece o coração do homem intimamente. E, tomando uma moeda, ele perguntou: de quem é essa esfinge? De quem é essa inscrição? Responderam: de César. Então a resposta de Jesus foi: disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, Duda, primeiro e ouvintes, Jesus ensina que devemos pagar nossos impostos, pois o governo humano é estabelecido por Deus para o bem da população. Aqui é muito importante a gente entender. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo difícil no mundo todo, por conta de pandemia, por conta de guerra, mas ninguém que chegou ao poder não passou pela soberania de Deus, pelo cuidado de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Até governantes maus, muitas vezes, sobem ao poder para punir o povo que tem se distanciado do Senhor. Então, nós precisamos olhar para isso. Como crentes, devemos orar, fazer a nossa parte como cidadãos, mas entender que nós devemos duas coisas. Primeiro, estar submissos à vontade de Deus. E segundo, cumprir nossa obrigação como cidadãos
e como servos do Senhor, entendendo que somos obedientes à palavra do Senhor. Em segundo lugar, Jesus vai mostrar que nós devemos dar glórias a Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, veja aí o que a Bíblia diz: dai a César o que é de César, dê o imposto a ele, e a Deus o que é de Deus. Então, eu como crente, você como crente que está me ouvindo, deve glorificar a Deus com sua vida. E quando nós falamos de glorificar a Deus com a sua vida, nós não estamos falando apenas em ambiente de culto. É o culto, é o testemunho, é o louvor, é a oração, é a adoração, é os bens que Deus permitiu que nós administrássemos, que nós somos mordomos de Cristo. Então devemos também glorificar a Deus com as nossas ofertas e dízimos. Isso não é uma coisa de igreja, é uma instituição de Deus. Ele é dono de tudo, mas ele pede que a gente contribua com uma parte para glorificar o seu nome e para que o reino de Deus continue crescendo, se fortalecendo. Então, não devemos ser omissos nas nossas obrigações, viu, Duda? Tanto com o Estado, quanto, principalmente, com Deus. Então, é importante a gente sempre, para concluir, pensar o seguinte: a minha regra de fé e prática é a Bíblia. Se eu observo alguma coisa que as lideranças do mundo tentam implantar que vão contra a Bíblia, eu tenho que me posicionar contra isso, porque a minha regra é a Bíblia. Nós sabemos que em muitas culturas, em muitos países que têm sistemas de governo que afrontam a santidade de Deus, confrontam a Deus, tentam implantar coisas absurdas que ferem os valores da família, que ferem os costumes dos cristãos na adoração, que matam, como o aborto, que tem país aprovando. Então, nós precisamos estar muito atentos com isso. Sejamos compromissados com Deus, possamos olhar para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e que nós não venhamos ceder à chantagem do mundo, mas que nós possamos cumprir nosso dever como cidadão, pagando nossos impostos, honrando a Deus, testemunhando, mas também venhamos, acima de tudo, glorificar a Deus com a nossa vida, ser honrados, ser fiéis ao Senhor em tudo. Então, você que é cristão, você que é servo do Senhor, seja fiel, ore, leia a palavra de Deus, contribua na sua igreja para o fortalecimento do reino de Deus, faça a vontade de Deus. Certamente você está sendo abençoado e será assim, porque Deus está conosco e cuida de nós em todo o tempo. Que Deus abençoe, Duda. Obrigado pelo convite e que, em nome de Jesus, nós possamos olhar para a palavra de Deus e não ser meros ouvintes, mas possamos ser operosos praticantes da palavra do Senhor. Amém. Muito obrigada, pastor, pela disponibilidade, por mais uma vez estarmos aqui. Também queria agradecer aos ouvintes que estão aqui conosco, nesse projeto. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. E como o pastor falou, que não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Queria lembrar também do próximo episódio, o episódio 68, que sairá na próxima semana. Então, como todos sabem, no nosso podcast nós estudamos o livro de Marcos. Então, cada episódio é uma parte desse livro. Hoje nós estudamos o capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. E o próximo episódio dará continuidade a esse livro. Se é a primeira vez que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Nós temos todos os episódios anteriores a esse na playlist do nosso canal. O canal é a Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna e a playlist é um podcast. Então lá você vai ter acesso a todos os episódios anteriores, que, como eu já falei, fazem parte do livro de Marcos. Se você também quiser conhecer mais da nossa igreja, se você não é membro da nossa igreja, nossos cultos são transmitidos ao vivo nos domingos às 9 da manhã e às 6 da noite, às 18 horas.
e nas terças-feiras às 7h30. Então, entrando no canal da nossa igreja, você pode assistir ao vivo os nossos cultos. É isso, pessoal, que Deus continue abençoando a vida de cada um. E após a minha oração, nós finalizamos o episódio da semana. Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, por cada vida aqui presente hoje. Te agradecemos por cada ouvinte que mais uma vez está aqui conosco para aprender mais da tua palavra. Que nosso coração e nossos ouvidos possam estar atentos, Pai, para a tua palavra. E que nós possamos, Pai, de fato, mais e mais parecer contigo. Podendo mudar, Pai, os nossos hábitos, Pai, os nossos pensamentos, porque nós sabemos que somos falhos. Mas que o teu poder, que é aperfeiçoado em nós, nos faz fortes, Pai. Abençoa cada pessoa aqui presente, Senhor, abençoa cada ouvinte, Pai. Dá-nos uma semana em paz e esteja com cada um. Essa é a minha oração que te faço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, pessoal. Que Deus abençoe cada um. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão. Faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias.